companheiros, aqui para mais um vídeo. É o vídeo de ensaio do novo capacete do Turtle. Já fiz aí o unboxing, como vocês puderam ver, e resolvi hoje vir testar. Houve aí uma abertazinha e nada melhor do que o Turtle vir testar o novo capacete. É assim, para já sinto que as almofadas ao toque não são tão premium como o Shoei, que é o termo de comparação mais direto que eu tenho. Pá, por isso é natural que eu sinta essa diferença, porque também são capacetes de gamas diferentes e de estilos diferentes. Embora eu considere os dois um bocadinho na gama do Sport Touring ou do Touring, não tanto Sport, são mais vocacionados para Touring, acho eu. E a verdade é que neste momento eles me aconchegam muito bem, principalmente, eu vou-lhe chamar as bochechas da cara, as faces da cara, vão aqui muito bem aconchegadas. O capacete já vem a conduzir há sensivelmente 45 minutos. Até agora não sinto pressões incomodativas no capacete em nenhum ponto da cabeça, ou seja, a calota em si parece-me estar apropriada para o meu tipo de cabeça, porque muitas das vezes é isso que vocês têm que ter em consideração, e eu às vezes arrisco nesse sentido, mas é um risco calculado, porque, ou seja, existe sempre a possibilidade de trocarmos o capacete. Por menos uma vez será sempre gratuita, as outras vão ter que ser ao nosso encargo, como é óbvio, pá, porque como qualquer negócio, não é? Uma vez é admissível, duas vezes para eles já não é tolerável, não é, nem é admissível. Em último caso, aconselho-vos sempre vocês a irem experimentar o capacete a uma loja física, e na eventualidade depois de verem o mesmo capacete online a melhores preços, porque normalmente é isso que acontece, as lojas online conseguem, sei lá, 80%, 90% das vezes conseguem oferecer melhores preços que as lojas físicas. Porque é mesmo assim, não sei, ou é pelo volume de encomendas, ou é pela margem de lucro serem maiores nos ou noutros, não faço ideia. A verdade é que a grande maioria das vezes as lojas online conseguem fazer preços melhores do que as lojas físicas. Eu há bocado, só para vos ter uma noção, esta viseira já não estar habituada, porque a minha já é normal, a minha já é ousada, já vai tendo uns riscos, já vai tendo ali uns mosquitos, coisas que por mais que depois a gente limpe, nunca mais fica a 100% aquela viseira. Neste momento, com esta viseira, eu há bocado pensava que ia com a viseira aberta. Ia deitar as mãos aos olhos para coçar, e só assim é que consegui perceber que a viseira estava fechada, da nitidez ser tão grande. Uma coisa que eu também reparo é o peso nota-se, porque relativamente ao meu são cerca de mais, sei lá, quase 300 gramas de diferença, e 300 gramas num capacete, ao fim de algum tempo a gente começa a sentir, ok? E é como eu digo, a gente também faz as decisões mediante aquilo que precisa, e mediante a carteira que tenha, e mediante a disponibilidade que tenha. Não tenho que julgar ninguém. Estou a dar aqui mais uma opção que o Turtle inclusive tem lá na loja, porque este capacete foi patrocinado, foi cedido pelo revendedor ao Turtle, para ele fazer um ensaio alargado. Posso já também confirmar que o capacete tem uma ventilação muito boa mesmo. Posso dizer que até estará uns pontos acima do próprio Shoei. Pela ventilação ser tão boa
e ao contrário do Shoei, que a gente consegue fechar as ventilações na totalidade, neste aqui a gente não consegue fechar as ventilações na totalidade, ou seja, tem duas saídas de ar na parte de trás, como eu já vos disse, que permitem sempre haver aqui uma circulação de ar mínima dentro do capacete, o que para inverno mais rigoroso, às vezes poderá não ser tão vantajoso, não é? Agora, pá, isso vale o que vale para o uso de cada um. Eu, por exemplo, a fazer viagens curtas, poderei não sentir tanto. Para viagens um bocadinho mais longas, poderei sentir mais um bocadinho. Porquê? Porque o calor que a gente emana da cabeça vai estar a ser libertado por aquelas saídas, não é? Ou seja, vai arrefecer ou vai ajudar a arrefecer a vossa cabeça mais rapidamente. Na altura de verão será uma mais-valia, na altura de inverno não será uma valia tão grande. Mas até agora estou muito surpreendido. Já vos disse que este capacete tem a valência de poder ser utilizado com ele fechado e com ele aberto, porque tem certificação para as duas situações. Ok? Para mim é uma mais-valia. Por isso, até agora estou muito satisfeito. Pá, também é assim, a cavalo dado não se olha ao dente, como é óbvio. Agora, também estou a dar aqui a minha opinião honesta. E é aquilo que eu digo: se eu gostar do capacete, ou se o capacete tiver mais prós do que contras, vai ser uma opção muito válida, por exemplo, para andar com a minha esposa, porque um dos stresses da minha esposa ela é um bocado claustrofóbica, e eu, quando fui comprar o capacete para ela ficou assim um bocadinho reticente, porque não ter esta possibilidade de abrir o capacete e andar sempre com o capacete fechado cria-lhe alguma confusão, ou criou-lhe mais confusão na altura que foram as primeiras vezes de utilização. Ela agora já terá mais um bocadinho conformada, no entanto não é algo que ela se sinta 100% confortável. Nesse sentido, opá, se este me agradar, pá, possivelmente irei encomendar um para ela, porque fará todo sentido, pá, ela ter um capacete modular, vai se sentir mais à vontade no seu uso, e como ela também não andará também comigo tantas vezes, ou poderá andar durante o fim de semana. Durante a semana eu ando porque levo para o trabalho, ela não é? Como é óbvio. E agora, com o aproximar do inverno, andará ainda menos, porque pá, acho que a minha mulher não é exclusivo nesse assunto. As mulheres, por norma, não conseguem regular a temperatura corporal tão bem como os homens, ou pelo menos a gente costuma dizer que mantém a temperatura corporal mais alta do que as mulheres, não é? As mulheres, por norma, têm tendência a ficar com mais frio mais rapidamente, e viagens de inverno eu sinto que para a minha esposa já fiz algumas, para ver estas panorâmicas do outono, as folhagens e não sei o quê, e ela ressente-se bastante ao final de algum tempo do frio. No frio nas pernas, do frio das mãos, principalmente nesses, e nos pés, como é óbvio. Embora a gente utilize equipamento apropriado, por mais apropriado que seja o equipamento, a gente, ao utilizá-lo, aquilo vai ajudar a minimizar algumas horas o nosso desconforto, mas não vai resolver a 100%. Ou seja, ao fim de, sei lá, 3, 4, 5 horas andar em cima de uma moto a temperaturas relativamente baixas, 5, 6 graus, a gente vai começar a sentir moça. Pá, e nós, se calhar homens, temos uma capacidade de resiliência maior a nível de aguentar a temperatura, e as mulheres nem tanto. Isto para dizer o quê? Se calhar se eu gostar deste HJC i90, passará a ser o capacete principal da minha esposa, devido a esses fatores que eu já disse aí atrás,
e o Shoei passará se calhar para segundo plano ou para um plano de viagens longas e se calhar mais de verão, não sei, vou ter que avaliar bem, e depois também será sempre uma avaliação da minha própria esposa, não é? No qual ela se sentirá mais à vontade e mais confortável. Se ela me disser, opá, olha, a partir de hoje só uso o modular porque é aquele que eu me sinto realmente bem e não faz sentido eu andar com o outro Shoei, eu aí até ponderei, opá, não sei, vender ou ficar lá para uma eventualidade, não sei, porque o tamanho é o L, possivelmente este também terá que ser L para ela. E a ver, vamos. Até agora o capacete está-me a surpreender pela positiva. Claro que não é um capacete premium, é um capacete quanto basta, um capacete que é suficiente para um uso diário. Agora, não acredito que os forros, por exemplo, me vão aguentar tanto como o Shoei. O Shoei já está a começar ali a descascar um bocadinho na zona aqui das forras por baixo, mas eu por 50, 60 euros consigo mudar os interiores, por menos alguns interiores, não na totalidade. Mudar a totalidade do interior do Shoei, por aquilo que eu estive a ver, custará para cima dos 100 euros. Neste aqui, pá, está mais em conta. Outra vantagem que eu tenho em relação ao Shoei é que para eu bloquear a viseira tenho que fazer muita força, muitas das vezes até vir cá em cima para ela bloquear, para ela trancar mesmo. E com este aqui eu não tenho esforço nenhum, levanto um bocadinho, fecho e ele tranca logo. Por acaso estou a gostar muito dessa situação. E eu agora estou-me aqui a distrair porque acho que a câmara da casa bloqueou exatamente por causa do cartão. Não sei se ele vai... Eu até vou fazer aqui uma paragenzita para ver, mas contudo, opá, é isso. Por exemplo, o sistema de fecho gosto muito mais deste do que, por exemplo, do Shoei. É um sistema muito mais fácil de utilizar. Ok, vou parar só aqui, que a máquina, lá está, estou a ter stresses com o cartão, comprei novo e está-me a dar raia. Vamos ver se desligando e ligando, se ele vai... Deixa eu ver o que é que dá. Ok pessoal, pronto, basicamente é isso, estou satisfeito. Vamos ver, o capacete também na loja está a cerca de 150 euros. Acho que não é um investimento descabido. Dará para 90% das carteiras do pessoal. Ok, por isso espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like e tchauzinho. Uma coisa que eu não estou a gostar neste capacete é que a viseira é muito solta, ou seja, custa-lhe um bocado a fixar nos pontos intermédios. Por exemplo, aqui, de resto, o capacete está top.